nós temos pensado sobre os ídolos escondidos no nosso coração. Temos pensado na série Que Rei Sou Eu, né? Os ídolos, descobrindo os ídolos do nosso coração. E aí nós já demos alguns passos pensando nesses ídolos, né? Pensando e percebendo o quanto existem coisas escondidas nos nossos corações. Para tanto, a gente tem acompanhado a história de 4 reis de Israel, percebendo como os ídolos pessoais desses reis acabaram movendo os seus corações e as suas ações e as suas vidas para longe do Senhor. A gente acredita que, de fato, quando nós começamos a pensar, a imaginar, a ter a certeza de que algo ou alguém, além de Deus, pode trazer sentido, pode trazer segurança, pode trazer significado para as nossas vidas, senso de valor, senso de importância, isso se torna um ídolo para nós. Isso passa a comandar os nossos pensamentos e nossas ações. Grave isso, presta bastante atenção nisso. Uma vez que você acredite, uma vez que você creia que você precisa de algo para ser feliz, você vai se utilizar de todos os seus meios para alcançar esse algo, mas mais do que isso, você dedicará a sua vida a esse falso Deus, colocando ele no trono do seu coração. Se você imagina que para ser feliz, por exemplo, você precisa ser bem-sucedido profissionalmente, e se você coloca isso como um ídolo na sua vida, você vai automaticamente negligenciar uma série de outras coisas para poder servir a esse ídolo. É disso que nós estamos falando. Se você acredita que o amor de determinada pessoa, por exemplo, o amor de determinada pessoa é absolutamente indispensável para você ser feliz, você vai sacrificar o que você puder e até aquilo que você não puder para ter esse amor. Então, na medida em que a gente acredita que a gente depende de algo para ser feliz, nós passamos a servir a este algo, nós passamos a nos dedicar a esse falso Deus, e dessa forma nós colocamos esse falso Deus no trono do nosso coração. Nas 2 últimas semanas, nas 2 últimas mensagens, nós falamos primeiramente sobre a vaidade que leva à inveja. E percebemos no exemplo do rei Saul, como a vaidade que existia dentro do seu coração acabou fazendo com que as ações, ou moldando as ações e pensamentos de Saul, e tornando Saul um servo da sua própria vaidade, tornando ele uma pessoa invejosa. Na semana passada, vimos sobre o coração dividido que leva à infidelidade, e analisamos um trecho da vida do rei Salomão, onde a Bíblia nos fala que Salomão amou muitas mulheres. E percebemos o quanto o amor e a luxúria se tornaram um Deus na vida, um falso Deus na vida de Salomão, de maneira que Salomão abriu mão do Deus único e verdadeiro para servir a esse falso Deus. Como esse coração dividido de Salomão levou Salomão a se corromper, a se tornar uma pessoa infiel a Deus, a servir a outros deuses, a se entregar a práticas idólatras, a construir altares para satisfazer as suas 700 esposas, e as suas 1000 mulheres, 700 rainhas, princesas, né, e 300 concubinas. Salomão, absolutamente dominado pelas suas paixões, viu seu coração agora servo dos deuses falsos que existiam dentro do seu coração. E por isso se afastou do Senhor. Para ouvir essas mensagens, basta você procurar por IP Cascadura nas principais plataformas de podcast, Deezer, Spotify, essas plataformas você acha lá tanto a primeira quanto a segunda mensagem. Mas hoje eu quero dar um passo a mais e pensar com vocês sobre o orgulho que leva à arrogância. O orgulho que leva à arrogância. E para tanto, eu convido você a abrir sua Bíblia no Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos de 1 a 24. 1 Reis 12, de 1 a 24. O trecho também será projetado aí para a gente.
E talvez a primeira pergunta que você se faça, antes da gente ler o texto bíblico, seja essa: pastor, mas se a gente conversou sobre vaidade 3 semanas atrás, hoje a gente vai conversar sobre orgulho, vaidade e orgulho não são a mesma coisa? É bem parecido, é bem próximo, mas nós queremos fazer uma distinção aqui bem pequena, mas bem sutil, mas extremamente importante. A vaidade tem a ver com o que nós queremos que os outros pensem de nós. A vaidade, presta bastante atenção nisso, tem a ver com aquilo que eu e você queremos que os outros pensem de nós. Na impressão, né, na ideia que a gente quer que os outros tenham a nosso respeito. O orgulho está mais relacionado à opinião que nós temos de nós mesmos. Se a vaidade ela tem a ver com a percepção dos outros a nosso respeito, ou a nossa preocupação com a percepção dos outros a nosso respeito, o orgulho tem a ver com a nossa percepção a respeito de quem nós somos. Feita essa pequena distinção, nós agora vamos ler o texto de 1 Reis, capítulo 12, versículos de 1 a 24, onde a palavra do Senhor nos diz assim: Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamar o rei. Assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: Voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: Como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: Se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Perguntou-lhes: Que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: Diminui o jugo que o teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: A este povo que disse: Teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. E o rei lhes respondeu asperamente, rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: Meu pai lhes tornou pesado o jugo, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra do Senhor, que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do silonita Aías. Quando todo o Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: Que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé? Para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Quando os israelitas souberam
que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Entretanto, veio esta palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, às tribos de Judá e Benjamim e ao restante do povo: assim diz o Senhor, não saiam à guerra contra seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isso. E eles obedeceram à palavra do Senhor e voltaram para as suas casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Amém. O famoso rei Salomão havia morrido. O reinado de Salomão durou aproximadamente 40 anos e foi marcado por uma prosperidade sem igual. O texto do segundo livro de Crônicas, capítulo 9, capítulo 9, relata para a gente, de Crônicas, relata a riqueza, a grandiosidade do reino de Salomão. Eu peguei em especial o versículo 20, quando nós lemos assim: todas as taças do rei Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. Salomão viveu e reinou num tempo de tanta prosperidade. Ele foi um rei tão próspero que até a prata era algo de pouco valor. Tudo que ele tinha, os utensílios, os utensílios do palácio, as taças, todos os utensílios eram de ouro. Então Salomão foi alguém extremamente bem-sucedido. Extremamente bem-sucedido. O fato é que Salomão morre. Depois de 40 anos de reinado, Salomão morre. E com a morte de Salomão, seu filho Roboão, que havia sido escolhido para ser o seu sucessor, vai até Siquém, onde ele seria empossado rei pelo povo de Israel. Ali o povo se reuniu para fazer Roboão rei. E lá em Siquém, os líderes, capitaneados por Jeroboão, foram até o novo rei para pedir redução de impostos. Os versículos de 2 a 5 dizem assim: assim que Jeroboão, filho de Nebate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso, voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminui o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. A gente poderia até dizer que nada mudou. Eu sei que alguns não gostam de ouvir, mas assim, o Estado não é um gerador de riqueza. Se eles vinham de um período de grandes construções, de grandes riquezas, de luxo, isso era sustentado pelos impostos e pelo trabalho do povo. Durante cerca de 80 anos, o povo havia contribuído generosamente para a construção do templo, tanto no tempo do reinado de Davi, como no tempo do reinado de Salomão. Davi deixou o reinado já com muitas coisas guardadas, ele construiu muita riqueza já acumulada para poder construir o templo ao Senhor. No tempo de Salomão é o tempo onde a obra aconteceu, então impostos eram coletados, o povo fazia o trabalho, bens que não existiam em Israel eram trocados com outros povos, mas essa troca era uma relação comercial. Israel precisava explorar algumas coisas e mandar para seus vizinhos, para que os vizinhos mandassem os itens necessários para a construção. 80 anos de construção, 80 anos de construção não, mas 80 anos de contribuição, 80 anos de entrega. E aí, findado o reinado de Salomão agora morto, o povo pedia um alívio econômico e provavelmente viu na mudança do rei uma oportunidade para clamar por compaixão. Como quem diz, nós estamos sobrecarregados, nós temos trabalhado muito para pagar muito imposto, para que as obras sejam feitas, para que a riqueza seja sustentada.
Seu pai foi um rei próspero, mas nós estamos com a corda no pescoço, se assim a gente poderia dizer. E é isso que eles pedem a Roboão. E o texto nos fala que Roboão, inicialmente, tem até uma atitude, uma postura, que nós poderíamos dizer que é uma postura louvável, porque ao invés de dar uma resposta imediata, ele pede um tempo para pensar, né? Ele diz, voltem a mim daqui a 3 dias, como quem diz assim, olha, eu vou pensar na proposta de vocês, eu vou pensar no pedido que vocês fazem, e daqui a 3 dias eu terei uma resposta. Eu lhes darei uma resposta. Então voltem que eu lhes darei a resposta que vocês estão esperando. O texto nós conhecemos. Roboão foi, se aconselhou primeiro com aqueles que serviram com seu pai, com homens que eram experientes, homens que faziam parte, né, da linha de conselheiros de Salomão. E o conselho dos mais velhos, versículo 7, né? Eles responderam, se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Então, os conselheiros de Salomão, que ainda estavam vivos no tempo de Roboão, falaram, olha, a demanda deles é uma demanda legítima. Certamente eles estão realmente sobrecarregados. Certamente tem sido pesado para eles. Se você abrir mão de algumas coisas agora, se você diminuir o peso, o fardo sobre as costas deles, você vai conquistar não apenas o poder sobre esse povo, mas você vai conquistar o amor desse povo. Estou parafraseando, tá, irmãos? O amor desse povo. E esse povo vai servir você pelo resto dos seus dias. O texto diz que Salomão não gosta dessa ideia e vai buscar conselho com os jovens que haviam crescido com ele. E ele pergunta, o que eu devo fazer? E a resposta deles está no versículo 10. Os jovens que haviam crescido com ele responderam, a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve, dize, o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Não como quem diz, vocês acharam que a mão do meu pai sobre vocês era pesada. Eu quero dizer para vocês que o meu dedinho, ele é mais grosso do que a cintura do meu pai. Então, a minha mão é muito mais pesada. Estão reclamando da opressão e do peso que meu pai colocou sobre as costas de vocês? Pois é, eu colocarei um peso muito maior, que vocês nem conseguem imaginar. E continua, pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, e eu o tornarei ainda mais pesado. Olha que palavra de consolação. Vocês estão reclamando que está muito pesado? Então eu vou dar um jugo ainda mais pesado para vocês. Meu pai os castigou com simples chicotes. Eu os castigarei com chicotes pontiagudos. A ideia é de chicotes com coisinhas na ponta que causassem um ferimento ainda maior do que o chicote sem nada. Então você tem um chicote normal. Eu nunca apanhei de chicote, graças a Deus. Já rolou aí? O pessoal lá da área da fazenda já tomaram as chicotadas? Eu vi uma risada aí, já teve gente que tomou chicotadas, né? Isso, pessoal que mora em fazenda, papai e mamãe não perdoa, né? Mas, enfim, eu nunca apanhei de chicote, mas imagino que seja algo que dói muito. E aí Salomão, Roboão pega e fala assim, olha, o chicote que meu pai usava com vocês, que vocês estão reclamando, é no chicote brando. Eu tenho um que eu vou usar, que esse sim é o que machuca. Porque ele ainda tem uns ferrinhos na ponta e ele vai causar um dano ainda maior. O povo volta até Roboão, esperando uma resposta. Esperando, né, talvez, com a expectativa de ter o seu anseio respondido. E aí Roboão é profundamente severo com o povo. O versículo 13 diz, o rei lhes respondeu asperamente. E ao invés de tomar o conselho dos mais velhos, dos conselheiros de seu pai, ele toma os conselhos daqueles jovens que cresceram com ele. E dessa forma ele coloca um jugo pesado sobre o povo. E o povo se revolta, de maneira que mais à frente no texto,
O texto fala que Roboão envia Adonirão, chefe do trabalho forçado, para o povo, para conversar com o povo. E o que o povo faz, já revoltado? Versículo 18. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Aqui a revolta já estava estabelecida. Ele mandou o chefe do trabalho forçado para conversar com o povo, para fazer aqueles que estavam trabalhando voltar ao trabalho, para dizer que não ia ter mesmo negociação nenhuma, que a promessa de uma opressão mais severa não era apenas uma promessa, que era realidade, que já ia começar a se tornar uma realidade naquele momento. E o povo rebelde, revoltado com isso, apedrejou Adonirão, de maneira que o rei conseguiu fugir, subindo na sua carruagem. Imediatamente, nesse momento, o que o texto nos diz que acontece é que o reino divide. O reino divide. E a esmagadora maioria das tribos, 10 tribos, ficam com Jeroboão. E outras 2 tribos ficam fiéis à casa de Davi e à dinastia de Davi. Mas pensando um pouquinho sobre a realidade do orgulho na vida de Roboão, eu quero pontuar 3 aspectos que me parecem que são muito claros quando a gente olha o texto. Aspectos esses que o orgulho tem a capacidade de produzir no nosso coração. O primeiro aspecto, o orgulho nos deixa insensíveis ao que está acontecendo à nossa volta. O orgulhoso, ele está tão centrado nele mesmo, nas suas demandas, nas suas vontades, nos seus propósitos, nos seus projetos, que ele não vê, ele não percebe aquilo que está à volta. A demanda daqueles homens e mulheres, se assim a gente pode dizer, era uma demanda legítima. Eles pedem, olha, o trabalho está muito pesado. O fardo que o seu pai impôs sobre a gente é um fardo muito pesado. Pega mais leve. A gente não está se negando a te servir. A gente não está se negando a trabalhar para você. A gente não está se negando a pagar impostos, a pagar tributos. A gente não está se negando. A gente só está pedindo, pega mais leve. Mas no alto do seu orgulho, Roboão se mostra e se revela completamente insensível ao que está acontecendo à sua volta. Ele não está preocupado se ele vai produzir sofrimento no outro, ele não está preocupado se as pessoas vão chorar, se as pessoas vão sofrer, se as pessoas vão ter danos com isso. Ele não está preocupado. O orgulhoso, ele pensa em si, apenas em si. O grande problema é que, em alguma escala, eu e você corremos o risco de sermos orgulhosos. Eu quero encorajar você a pensar com o orgulho não como algo distante do seu coração, mas como um pecado próximo do seu coração, porque ele está próximo do coração de cada um de nós. Existem momentos onde nós nos revelamos pessoas profundamente orgulhosas. E um dos problemas do orgulho é que ele nos deixa insensíveis àquilo que está acontecendo à nossa volta. O orgulhoso, ele não tem pena de pisar nas pessoas. Ele está ali no projeto pessoal dele. E como o objetivo dele tem a ver com ele, com o sonho dele, com o desejo dele, com o projeto dele, com a percepção dele a respeito de quem ele é, ele vai pisar em quem precisar pisar. Ele vai afundar quem ele precisar afundar para cumprir os seus projetos e desejos pessoais. O orgulho nos deixa insensíveis ao que está acontecendo à nossa volta. Todas as vezes, e eu acho que isso é um bom termômetro para a gente perceber o orgulho no nosso coração. Se nós não estamos sensíveis ao sofrimento do outro, e ao sofrimento que às vezes as nossas atitudes causam no outro, a gente precisa ligar uma luzinha, porque talvez o nosso coração esteja tomado de orgulho. Percebe? Mas existe também um segundo aspecto, bem interessante para a gente pensar no texto, é que o orgulho nos leva a procurar conselheiros que falem apenas aquilo que nós queremos ouvir. O
O orgulho nos leva a procurar conselheiros que falam apenas aquilo que nós queremos ouvir. Eu sempre li esse texto, e eu já li esse texto diversas vezes, sob a perspectiva de que Roboão ouviu o conselho dos mais velhos, depois ouviu o conselho dos mais moços e preferiu o conselho dos mais moços. Você lê também assim? É isso? É isso, gente? Sim ou não? Não. Não. Há poucos dias, relendo esse texto, eu vi que não é isso que o texto diz. Vamos de novo no texto. 1 Reis, capítulo 12. Versículos 7 e 8. 6, 7 e 8. O rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder a este povo? Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Vamos ler todos juntos a primeira frase do versículo 8? Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dito e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Vocês percebem o que o texto está dizendo? O texto não está dizendo que ele ouviu conselhos de um grupo, depois ele ouviu conselhos de outro grupo, avaliou os conselhos diferentes, pesou as consequências, avaliou qual era um bom conselho e aí tomou uma decisão. Não. O texto está dizendo que ele ouviu o conselho dos conselheiros do pai dele, e os conselheiros do pai dele falaram e deram um conselho que ele não queria ouvir. E aí ele foi procurar conselheiros que falassem e dessem conselhos de acordo com o que ele queria. Porque é isso que o orgulhoso faz. O orgulho nos leva a procurar conselheiros que falem aquilo que a gente quer ouvir. E quando não fala aquilo que a gente quer ouvir, a gente despreza, a gente descarta. Como que diz, não, está errado, não vou nem dar atenção. Deixa de lado. É isso que Roboão faz aqui no texto. É isso que o orgulho produz na nossa vida. Essa tendência de buscar conselheiros que sejam a representação, a verbalização dos desejos pecaminosos do nosso coração. Porque é mais fácil mudar o conselheiro do que abrir mão de alguns desejos enganosos que nós temos. Às vezes você conversa com um conselheiro, conversa com alguém, pede orientação a respeito de algum assunto. A pessoa é instrumento de Deus na sua vida e te dá um bom conselho, te dá uma orientação daquelas realmente válida, importante, que acrescenta, que abençoa. Só que não tem a ver com o que você quer fazer, não tem a ver com a sua vontade, não tem a ver com o seu sonho, não tem a ver com o seu projeto. E aí o que normalmente nós fazemos quando isso acontece? A gente não acolhe esse tipo de conselho e a gente vai procurar, até encontrar um conselheiro que fale aquilo que a gente quer ouvir, para justificar a nossa prática. Não, eu segui o conselho de outras pessoas, eu consultei. Consultou a quem? A todos os outros que disseram que você estava errado, ou a esse que você finalmente achou que concorda com você? O orgulho faz isso. O orgulho nos leva a procurar conselheiros que falem aquilo que nós queremos ouvir. E toma cuidado com isso na vida. Toma cuidado com isso na sua vida, nos mais variados campos da nossa vida. Via de regra, os bons conselheiros, eles apontam para aquilo que está errado em nós. Via de regra, bons conselheiros apontam as falhas que existem nos nossos planos, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, nos nossos desejos. Bons conselheiros não são aqueles que aplaudem de pé tudo aquilo que nós falamos ou queremos. Como é bom, né?
Como é bom quando a gente pega e pede opinião para alguém a respeito de alguma coisa na nossa vida e a pessoa fala exatamente aquilo que a gente quer ouvir. Já aconteceu isso com você? Faz um bem e a gente chega, está vendo? Sabia que eu estava com a razão. No alto do nosso orgulho. O orgulho nos leva a procurar conselheiros que falem aquilo que nós queremos ouvir. Eu conheço pessoas que estão doentes, mas não aceitam que estão doentes. É mais fácil ficar procurando outra opinião de médico em médico. E enquanto não encontrar um médico que vai ou falar que a pessoa não está doente, ou dar o diagnóstico que ela gostaria, a pessoa não para de procurar outra opinião. Você conhece gente assim? Eu conheço relacionamentos que estão falidos, casamentos que estão falidos. E quando você aponta, olha, o problema começa por aqui. Essa questão aqui precisa ser tratada. Como você não deu apoio no sentido de falar assim, não, é isso aí mesmo, você é a vítima, coitadinho, coitadinha. Normalmente, nós procuramos conselheiros que falem aquilo que nós queremos ouvir. O problema é que isso denuncia o orgulho dentro do nosso coração. Foi assim com Roboão. Ele procurou conselheiros que falavam aquilo que ele queria ouvir. Terceiro e último aspecto que o texto traz para a gente. O orgulho deixa o nosso coração obstinado, mesmo que isso nos leve a perder muito. Gente orgulhosa, no alto do seu orgulho, completamente obstinado, cego, perde de vista e perde perspectiva, que às vezes continuar no mesmo caminho trará uma destruição maior do que o ganho. Você conhece gente assim? A pessoa está tão obstinada, tão obcecada, tão fechada no orgulho, o coração está tão focado ali no orgulho, que ela não consegue perceber que continuando na mesma direção, ela vai perder tudo o que tem, ou quase tudo o que tem. E ela insiste no caminho. Ela insiste nesse caminho. E por insistir nesse caminho, vai chorar arduamente. E é isso que o texto nos diz que acontece. Porque o texto nos fala que aqueles homens voltam, os líderes voltam a Roboão e perguntam, e aí, você tomou uma decisão sobre a demanda que nós trouxemos a você? E Roboão responde a eles asperamente. E qual é a primeira ação? E o povo rompe com Roboão, né? Chama Jeroboão para se tornar rei nas tribos, né? E diz, aqui temos, versículo 16, quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, dá a ideia de algo que é mais contínuo, que não é só uma conversa. Percebe? Sim, realmente, Roboão disse que não iria ouvi-los e insistiu, manteve essa decisão. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei, que temos em comum com Davi, que temos em comum com o filho de Jessé, para as suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para as suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. Então, quando eles percebem que Roboão não está realmente disposto a negociar, que Roboão realmente ele não arreda o pé. Ele diz, aqui temos que temos nós com o filho de Davi, que temos nós com a casa de Davi. Vamos cada um para a nossa própria casa. Deixa ele aí com o povo dele, quem quiser servir a ele, porque nós não serviremos. Nós não submeteremos a isso. E aí, quais são as ações de Roboão? Primeiro, olha, ao invés dele mandar o mediador, ele manda o chefe do serviço forçado. Ao invés de pedir ajuda a um homem de Deus, um sacerdote, um profeta, alguém para conversar, para tentar apaziguar, ele manda o chefe dos serviços forçados.
O que traz para a gente a ideia de que Roboão não estava disposto a negociar. Você pensa em mandar o chefe do serviço forçado para negociar com alguém? Me parece que não é a melhor escolha. O povo apedreja o chefe do serviço forçado. Ele volta fugido, né? O texto nos fala que ele volta fugido para Jerusalém. E o que ele faz quando ele chega em Jerusalém? Versículo 21. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Então ele volta e a primeira atitude dele é chamar o povo para a guerra e falar assim: vamos lutar contra os nossos irmãos. Existe uma divisão, existem pessoas do nosso reino, existem tribos que não querem se submeter a mim, vamos lutar contra eles. Roboão não percebe que as consequências de suas ações estavam se tornando cada vez piores. Ele estava tão obstinado, tão cego de coração, que ele não percebe que as ações dele estavam como um abismo que chama outro abismo, só trazendo destruição. E é exatamente isso que o orgulho faz. O orgulho deixa o nosso coração obstinado. E houve um tempo, e na Bíblia, obstinação, eu já disse, a gente até teve uma série aqui sobre isso, obstinação na Bíblia não é um predicado, como é que eu posso dizer? Positivo, é um predicado negativo. O nosso tempo tornou obstinação algo positivo. Você tem que ser obstinado nos seus desejos, obstinado pelos seus sonhos, mas a Bíblia, via de regra, associa a obstinação à obstinação do coração de alguém que ouve a voz de Deus, sabe que Deus está apontando no caminho, mas continua seguindo o mesmo engano do coração. É isso que o orgulho faz. O orgulho deixa o nosso coração obstinado e às vezes faz com que a gente mantenha os mesmos caminhos, ainda que a gente esteja destruindo tudo ou quase tudo na nossa vida. Existem pessoas que no auge do seu orgulho estão destruindo as próprias vidas e não aceitam voltar atrás, e não aceitam recuar, e não aceitam pedir perdão, e não aceitam rever as decisões tomadas, e não aceitam negociar, e não aceitam abaixar as armas. Existem casamentos se destruindo, e cada um continua com a arma em punhos. E quando você fala, não, baixa a arma, vamos conversar. Não tem esse negócio de conversa aqui não. O orgulho deixa o nosso coração obstinado e faz, em muitos momentos, que a gente perca muito e destrua grandes sonhos e projetos na nossa vida. Foi assim com Roboão. Alguém profundamente orgulhoso, alguém cujo orgulho o tornou insensível ao que estava acontecendo à sua volta, alguém cujo orgulho o fez levar a procurar, conselheiros que falaram apenas aquilo que ele queria ouvir, alguém que teve o coração obstinado pelo orgulho e atraiu dessa forma grande destruição para a sua vida. E eu quero concluir essa mensagem falando sobre um outro rei, porque os conselheiros de Roboão falaram algo que chamou muita atenção ao meu coração no versículo 7, quando eles disseram: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Eu quero concluir falando sobre um outro rei, um rei que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus também assumiu um reino dado pelo seu Pai. Só que a diferença entre Roboão e Jesus é uma diferença absolutamente gigantesca. Porque enquanto Roboão não estava disposto a servir o seu povo, a Bíblia nos fala que Jesus veio não para ser servido, mas para servir. E ao invés de tentar tirar a vida do seu povo, ele deu a sua vida em resgate pelo seu povo. O texto de Filipenses, capítulo 2,
diz que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A história de Roboão nos ensina muito a respeito de um rei orgulhoso, que devido ao orgulho do seu coração, destruiu o seu reino, destruiu o legado dado pelo seu pai. Mas existe a história do verdadeiro rei, Jesus Cristo. Um rei que tem muito mais a nos ensinar. Um rei que, ao invés de querer ser servido, veio para servir. E que entregou a vida por cada um de nós. Morrendo na cruz do Calvário, pelos nossos pecados. Assumindo um castigo que era nosso. Tomando a cruz no nosso lugar. Para que por meio do sacrifício de Cristo, eu e você tenhamos acesso a Deus. Nós somos encorajados pela palavra a abrir mão do nosso orgulho e render o nosso coração ao verdadeiro Rei, o Rei que é manso e humilde de coração, Cristo Jesus, o Deus que se fez homem, que aqui viveu, que cumpriu plenamente a vontade do Pai, que foi injustiçado e que morreu na cruz, por mim e por você. Que você abra a mão do seu orgulho e você se entregue ao Senhor. Cuidado com orgulho na sua vida. Dificilmente alguém se reconhece orgulhoso, mas nós apontamos aqui para 3 formas da gente perceber o orgulho na nossa vida. A nossa insensibilidade ao que está acontecendo à nossa volta, a nossa procura por conselheiros que falem apenas aquilo que nós queremos ouvir, o nosso coração obstinado, que nos leva a destruir coisas que nós desejamos e amamos. A minha oração é para que, de fato, você abandone o orgulho e você siga Cristo Jesus, aquele que se esvaziou e se entregou, aquele que preferiu ser servo, servo de todos, e se entregou por nós. Amém.